Caros irmãos e irmãs, queridos irmãos, graça e paz. Vamos hoje estar mais uma vez juntos para aprender da palavra. Hoje nós vamos iniciar mais um tema, um subtema dentro do tema maior, a nossa série Mordomos de Deus. Nós vamos hoje iniciar as considerações sobre a mordomia do meio ambiente, a mordomia do nosso ecossistema. Tantas coisas têm acontecido por falta de cuidado nesta área, não é? E eu gostaria de começar cantando hoje com os irmãos um cântico do grupo Vencedores por Cristo, que fala que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, tudo ele fez para o louvor da sua glória e está vivo para receber o nosso louvor para a sua glória. Cante comigo. Sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender do que Deus fez para sua glória. Sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor para sua glória. Mais uma vez do começo. E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender do que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor para sua glória. E vive está para receber nosso louvor para sua glória. E vive está para receber nosso louvor para sua glória. Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo da Bíblia, no livro dos começos, o livro de Gênesis. No capítulo 1, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos da Escritura. Gênesis 1, 1 e 2. Texto sagrado que nos diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O texto que fala da criação de Deus. Irmãos, dentro desta série sobre a mordomia, mordomos de Deus é o tema, nós já vimos vários assuntos. Mas nós precisamos abordar a nossa responsabilidade na administração do que Deus nos coloca ao nosso redor no âmbito da sua própria criação, o meio ambiente. O ecossistema, nós temos que administrar sabiamente para a glória de Deus esta ordem de coisas, e é um aspecto que
pouco falamos e deveríamos falar muito, porque o cristão que entende de onde veio toda a criação deve zelar com muito mais amor de tudo aquilo que Deus coloca ao nosso redor. Na nossa cultura moderna, o meio ambiente deve ser regulado, mantido, supervisionado com base numa ciência que nós conhecemos como ecologia. Dessa maneira, para entrarmos nesse nosso estudo aqui da mordomia do meio ambiente, nós precisamos pensar sobre o que é ecologia. A palavra ecologia vem do grego, significa oikos, que significa casa, e logos, que quer dizer estudo. Então, a ecologia é o estudo da casa. Ecologia é o estudo que ensina a manter a nossa casa em ordem, não é? Aqui não uma referência à casa de tijolos, onde nós moramos, dormimos e ficamos com a família, mas a nossa casa no sentido deste mundo, não é? Do cosmos. Então, nós progredimos daí para a ideia de ciência do nosso habitar. A ideia de casa, então, é muito importante. Nós vamos imaginar aí uma casa onde vive uma grande família, a casa como um todo montado para as condições de vida da família, um lugar onde temos abrigo, ar puro, despensa para guardar alimento, sistema de água, sistema sanitário, um lugar cercado de vegetação, de animais, de aves, banhado aí pela luz do sol, pulverizado pela chuva, né? Essa é a nossa casa. Essa é a imagem de um meio ambiente perfeito, onde pessoas podem habitar e podem sobreviver. A ecologia são as regras da manutenção do nosso ecossistema ou do meio ambiente, para que a nossa casa, esta grande casa, continue sendo o nosso lugar ideal de habitação. No entanto, e aí nós temos que usar uma conjunção adversativa, né? Mas, todavia, entretanto, como em todas as áreas da vida do ser humano, essas regras ecológicas são desobedecidas. E o meio ambiente perdeu a sua atividade natural, passando a criar para nós condições até inadequadas, não é? Hostis à nossa própria subsistência. É como disse o professor Jean Dorst, o homem apareceu como um verme numa fruta, como uma traça num novelo de lã, e roeu o seu habitat, segregando teorias para justificar a sua ação. E isso é uma tremenda incoerência, porque o homem foi colocado por Deus neste mundo, inserido nesse meio ambiente para ser o vice-gerente de Deus, ser um bom mordomo, cuidar da sua criação, o que infelizmente em muitos casos não tem sido visto. Então, irmãos, essa é a figura do nosso mundo, uma gigantesca casa onde todos nós estamos vivendo, não é? E aí nós precisamos iniciar as considerações da mordomia do meio ambiente ou da mordomia do ecossistema, falando de Deus, o Criador. Inevitavelmente, Deus é o criador do meio ambiente, o criador do ecossistema e é o formulador das regras da subsistência deste meio ambiente, não é? Então, a melhor maneira de convivermos com o ambiente, o meio ambiente que nos cerca, é nos aproximarmos mais do criador deste meio ambiente, nos harmonizarmos com o Criador, não é? Para que, quem sabe, sejamos usados por Deus para uma reversão no quadro de crise que o nosso meio ambiente também enfrenta aqui no planeta Terra. O cristão, já reconciliado com Deus, ele tem tudo para saber lidar melhor com estas coisas. Irmão e irmã, a ecologia deveria fazer pauta mais na nossa vida, na vida dos cristãos, do que na vida do que não crê, do que na vida do descrente, por causa do nosso relacionamento íntimo com o Criador de todas as coisas. E eu gostaria hoje de analisar um pouco, falar um pouco sobre isso, não é? Para fazer surgir o meio ambiente, nós lemos aqui Gênesis capítulo 1,
o livro dos começos, para fazer surgir todas as coisas, Deus teve que criar elementos básicos. E os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis informam a respeito da criação dos céus e da terra. As primeiras palavras do livro de Gênesis são essas: no princípio criou Deus os céus e a terra. Entendemos aqui céus como o firmamento, o espaço, toda a sua magnitude com as galáxias, não é? Os seus planetas, as estrelas, os demais astros. E depois Deus criou a terra. Esse relato está colocado em relação ao ser humano, particularizando ali o local onde o ser humano seria inserido, né? E é muito interessante quando nós começamos a analisar alguns aspectos. É claro que não vamos aqui ser exaustivos, no sentido de estudar a fundo, mas na nossa devocional hoje, e em outras que Deus nos permitir, vamos ver algumas coisas muito interessantes da criação de Deus. No original hebraico, que descreve aqui a criação, existem 2 palavras principais para criar. A primeira é bará, no hebraico, que aparece nessa primeira frase do livro: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, no modo em que o verbo aparece aqui, criar do nada, sem uso de material pré-existente. O Deus em quem temos crido, o Criador, é aquele que criou do nada, sem usar material que já existia. Ele criou assim do nada todas as coisas. Mas a segunda palavra hebraica é jatsar, que significa criar de um material pré-existente, ou amoldar alguma coisa externamente, assim como um escultor trabalha com a argila ou com a pedra, enfim. Então, a primeira palavra é usada quando Deus criou os céus e a terra do nada. Essa segunda palavra aqui aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, usando material pré-existente, mas um material pré-existente proveniente do material que ele criou do nada, não é? No verso 2, aqui do capítulo 1, que diz que a terra era sem forma e vazia, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, é dito ainda que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra original usada para pairar significa chocar. A figura aqui, irmãos, é de uma ave deitada ali sobre os ovos para chocá-los, para aquele processo conhecido como mitose, né? É a ideia de aquecimento, algo muito sugestivo, porque parece que essa expressão tão simples envolve muita ciência, né? O próprio Jó dizia, no capítulo 28, verso 5, ele escreveu: da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Olha a compreensão de alguém que viveu lá nos primórdios da nossa história, Jó. E ele entendia essa questão de aquecimento, né? Note ainda, irmãos, que Deus criou a terra, mas inicialmente ela era sem forma e vazia, como nós lemos, né? E a maior incidência era de águas e não de porção seca. E é até por isso que alguns autores modernos, por exemplo, o Dr. E.G. Nisbet, ele não é cristão, e ele escreve dizendo que os oceanos profundos foram criados no início. Hoje nós sabemos que o nosso planeta é composto de 1/3 de porção seca, 2/3 de água, né? Explicar como Deus criou tudo do nada é impossível. É uma questão de fé. Não tenha dúvida que é uma questão de fé, como também é uma questão de fé crer que tudo existe fruto da evolução ou fruto de uma explosão, não é? Então é perfeitamente racional, lógico, crer que Deus criou todas as coisas com inteligência, com diligência, com planejamento, muito mais do que crer que tudo veio do acaso, como dissemos, de um processo natural de evolução ou de uma explosão, como muitos querem ainda hoje.
Para que tenhamos, irmãos, uma ideia da grandeza da sabedoria de Deus no ato da criação, basta nós considerarmos a engenharia genética do ser humano, um conhecimento que até o momento a ciência não domina totalmente, não é? Só há pouco tempo a ciência completou o mapeamento genético do ser humano, o genoma, mas ainda há muito que explorar. Então, irmãos, nós podemos dizer que a narrativa bíblica é superior, sem dúvida, sobre o conhecimento da época ali da escrita de Gênesis, e também é superior no sentido do conhecimento dos nossos dias, não é? E eu quero explicar isso. A Bíblia diz que Moisés, o escritor de Gênesis, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram redigidos, escritos, sob a inspiração do Espírito Santo, pelas mãos de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés era instruído em toda a ciência do Egito. É dito lá no capítulo 7 do livro de Atos. E qual era o conhecimento da época de Moisés sobre a criação do universo? Sobre a origem do planeta Terra, corria uma lenda no Egito que um grande ovo alado que voava em círculo aqueceu e surgiu dele a Terra como um grande pintinho. Sobre a origem do ser humano, a origem do homem, os mesmos egípcios ensinavam ainda que ele havia se originado dos germes brancos que apareciam no lodo deixado pelo rio Nilo após as suas enchentes regulares ali. Tendo Moisés sido educado com esses conhecimentos, ele relata algo muito mais elevado que isso ao escrever Gênesis, não é? Algo que ultrapassava qualquer conhecimento dos seus dias e que bate com conclusões científicas de hoje. Nós temos que tirar o chapéu para o relato bíblico acerca da criação. Como eu disse, a narrativa bíblica também é superior aos conhecimentos dos nossos dias. E antes que alguém aí se levante e esbraveje, eu quero explicar, não é? Porque temos várias teorias. A própria evolução é uma teoria que muitas vezes é ensinada e colocada como sendo o ápice do conhecimento, mas não se trata, ou melhor, mas se trata apenas e tão somente de uma teoria. Mas uma primeira teoria de hoje é a teoria da nebulosa. Você já deve ter ouvido falar. Segundo essa teoria, no princípio havia uma grande camada de matéria em estado gasoso, espalhada por todo o espaço do universo, e ela girava em torno de um eixo, e a proporção em que girava, os gases foram se condensando, diminuindo o seu volume, até que partes se desprenderam da grande massa e continuaram em movimento. Foi, segundo essa teoria da nebulosa, foi assim o surgimento dos planetas. O eixo ficou sendo o Sol. Uma segunda teoria é a da grande explosão, citada agora há pouco, né? Da Big Bang. Segundo essa teoria, havia uma grande bola de hidrogênio no universo e a certa altura ela sofreu uma grande explosão e daí surgiram os planetas, as estrelas, enfim. Essa teoria apresenta várias dificuldades, não poucas, várias dificuldades até mesmo para o mundo científico. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que Deus mesmo pode ter usado o processo de explosão para completar o seu trabalho de criação, né? Partindo de matéria que ele já havia criado. Mas não há base bíblica para crermos nisso. Talvez seja apenas e tão somente uma tentativa de ajustar uma dentre tantas teorias ao relato da Escritura Sagrada. Uma terceira teoria é a do universo eterno. Você já ouviu falar? O universo eterno. Essa teoria surge do estudo da explosão, do Big Bang. Pesquisando insistentemente o núcleo inicial dessa teoria, alguns cientistas chegam à conclusão de que o universo é muito mais antigo do que se pensa, quase eterno, e estão partindo por uma teoria totalmente diferente. O universo eterno. Gente, por mais curiosas e interessantes que sejam essas teorias, nenhuma delas é mais inteligente do que a exposta pela Bíblia, que mostra um Deus
sábio criando o universo inteligente como um engenheiro, um arquiteto, executando um projeto previamente elaborado, né? Esse é o relato bíblico da criação. O texto de Gênesis 1, mas nos versículos 14 a 18, ele fala até da criação dos luminares para governar o dia e a noite, bem assim para sinais de tempos, né? E algumas explicações aqui são necessárias. Como poderia haver o mundo vegetal descrito aqui no primeiro capítulo de Gênesis, antes que aparecesse o sol? Repito, os luminares são mencionados como sendo criados apenas aqui no versículo 14, né? Antes disso, Deus já tinha mandado que a terra produzisse as ervas e tudo mais, né? A explicação é que Deus já havia criado a luz cósmica. No verso 4 é dito assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Ainda, a ideia é que Deus criou as sementeiras, mas não quer dizer que essas sementes já haviam brotado. Uma outra explicação sobre isso é a que se refere propriamente à criação do sol e da lua. Algo interessante demais, irmãos, o que ocorre é que a expressão haja significa fazer aparecer. Então, nós podemos entender que na expansão nos céus havia ainda uma massa escura muito espessa. Então, pela palavra de Deus, esses luminares venceram a espessa massa gasosa e surgiram, apareceram, né? Deus fez com que eles, criados já, agora viessem à tona, aparecessem. Além disso, uma discussão muito acirrada também tem surgido a respeito da duração do dia. É uma discussão que tem causado muita controvérsia, né? Alguns acham que esse dia, no ato da criação, poderia ser de milhões e milhões de anos. Outros buscam várias outras interpretações. O Dr. Hugh Ross, não sei se esta é a pronúncia, mas ele é um grande cientista, astrônomo, especialista no assunto. Ele diz o seguinte a respeito disso: a palavra hebraica ion, traduzida como dia, pode ser usada e é usada nas Escrituras para indicar qualquer um dos seguintes períodos de tempo. Primeiro, o período entre o nascer e o pôr do sol. Segundo, o período entre um pôr do sol e outro pôr do sol. E terceiro, um período de tempo sem nenhuma referência a dias solares de 24 horas e uma idade ou época. Se esses dias tiveram uma duração maior do que o dia como conhecemos, de 24 horas, ali no primeiro momento da criação, não nos é dado saber. Mas também, irmãos, isso não fere a fé no Deus Criador. Se esses dias sejam uma referência a dias de anos e de milhões de anos, não é? É possível, e cremos de todo o coração, que Deus tenha criado com o seu poder, Ele é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, é possível que Ele tenha criado todas as coisas num espaço de dias, de 24 horas mesmo. Mas, repito, mesmo se não for assim, Deus continua sendo o Criador, não é? O que sabemos é que o dia do nosso sistema solar sobre o nosso planeta é de 24 horas, o que nos leva a crer que esse dia aqui relatado, esses dias aqui, os 6 dias da criação, sejam dias como nós o conhecemos, de 24 horas. Agora eu quero encerrar a minha palavra fazendo algumas perguntas aqui, vamos dizer assim, perguntas de reflexão, perguntas de inteligência, né, para raciocinarmos. Você se lembra que Deus fez isso com Jó? Quando ele estava ali assolado por tantas coisas ruins, desagradáveis que estavam acontecendo com ele e ao redor dele, né? Aliás, é muito proveitoso lermos Jó 38 a 41, os capítulos ali do seu livro. Mas vamos fazer algumas perguntas aqui. Como é que nós podemos explicar o universo, os corpos celestes, todos eles seguindo uma órbita matemática, uns girando da esquerda para a direita, outros da direita para a esquerda? Essa ciência é tão precisa para o ser humano que, para ele entrar no espaço sideral, para ele ir à Lua,
o ser humano teve que desenvolver computadores de alta resolução para corrigir a trajetória da nave, né, das naves utilizadas. Outra pergunta: por que as tartarugas todos os anos voltam a desovar na mesma praia de onde saíram, estejam aonde estiverem? Você já fez essa pergunta para si mesmo? E o salmão, que é capaz de subir pequenas cachoeiras até para voltar ao ponto do rio de onde ele partiu pela primeira vez para desovar também. De onde vem tudo isso? Mas como é que foi que tudo isso chegou a ter essa tal natureza? Poderia, do acaso, surgir um relógio com todos os seus mecanismos ali por uma evolução espontânea? Poderia haver efeito sem causa? Pense nisso. Quando nós analisamos com seriedade estas realidades, e também um sem número de outras que nós poderíamos mencionar, não há como não crer num Deus criador, sábio e inteligente, que criou esse planeta, esse universo inteligente, e criou o planeta Terra como uma maravilhosa e complexa natureza que é regulada por leis sábias, instituídas e estabelecidas por Ele mesmo. Iniciamos assim, irmãos, o estudo da mordomia do meio ambiente, a mordomia do nosso ecossistema. Iniciamos estudando, falando um pouco, né? É muito pouco ainda, mas falando um pouco a respeito da criação de Deus. Diante deste fato claro e evidente, de que Deus é o criador desse mundo que é a nossa grande casa, nós temos sido mordomos fiéis, mordomos prudentes, ou temos agido como aqueles que vivem como se Deus não existisse, descuidando do meio ambiente que nos cerca. Que Deus, irmãos, em sua infinita bondade, nos leve a assimilar esse ensino. Nós vamos prosseguir estudando sobre esse tema, mordomia do meio ambiente, mas pare para pensar quanto a isso. À luz de Deus, o nosso Criador, nós que somos seus servos, seus filhos, devemos zelar com muito maior cuidado e viver de coração grato pela grande casa que Deus fez para nos abrigar. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, um Deus sábio e todo-poderoso, poderia continuar pela eternidade, pelos séculos dos séculos, sem ter criado nada. Mas o Senhor se dignou a nos criar e a criar tudo mais, o meio ambiente que nos cerca, e nos colocou aqui, seres humanos, como cuidadores, como mordomos desta nossa grande casa. Ó Deus, nós podemos ver as digitais do Senhor impressas em tudo que nós visualizamos, na sua criação, na vegetação, nas cachoeiras, nos astros celestes e ao olhar para nós mesmos. Ó Deus, que o fato de crermos em Ti como nosso Criador, o que é uma narrativa muito mais digna de crédito do que qualquer outra teoria, que isso, ó Deus, injete em nós alegria, gratidão, mas também compromisso, responsabilidade com as coisas criadas. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abraço a você, irmão e irmã. Vamos orar com as nossas famílias agora e até o nosso próximo estudo, querendo Deus.